Então, gente, vamos para frente. Bom, uma tecnologia para a produção de leite derivados é a tecnologia para o controle da mastite, certo? Então, como é que a gente faz? A gente pode ter aí a caneca de fundo preto, tá? Onde a gente pode estar borrifando os primeiros jatos de leite para ver se aparecem esses grumos aqui. Se aparecerem esses grumos, quer dizer que a vaca, o animal, né, ele está com o sinal de mastite clínica, tá? Se não aparecerem grumos, esse leite pode ser ordenhado, mas uma vez ao mês, isso aqui tem que ser feito em toda a ordenha, tá, gente? As 2 vezes por dia, na ordenha da manhã e na ordenha da tarde. Então, 2 vezes por dia, fazer o teste da caneca de fundo preto com os primeiros jatos de leite. Mas uma vez ao mês, deve ser feito o teste californiano de mastite, tá? Aqui nós temos a sequência do CMT, tá? Que é o California Mastite Test, onde a gente tem a colheita do leite, então é tipo uma raquete mesmo, com 4 compartimentos, tá? Então eu tenho dianteiro direito, dianteiro esquerdo, traseiro direito. E a gente coloca, isso aqui está identificado na raquete, ou a gente mesmo identifica para saber qual foi o teto, e a gente respinga um jatinho, os primeiros jatinhos de leite em cada um desses compartimentos, misturado a uma solução, certo? Então, quando essa solução ela não fica viscosa, se ela fica líquida normalmente é porque ela não está com mastite subclínica. Mas se você mexer um pouco essa raquete e ver que ela está viscosa, aí quer dizer que essa vaca pode estar com mastite subclínica, que não é a mastite que a gente consegue ver, tá? E aí o que é que se faz? Coleta-se esse leite de cada um dos tetos, tá? E manda para o laboratório para fazer a contagem de células somáticas, certo? E aí muitas vezes o produtor, ele questiona que o leite dele está sendo mal pago, que a produção dele é muito boa, tanana. Por quê? Porque a gente tem justamente essas 2 situações aqui, ó. Essa vaquinha de vermelho escuro quer dizer que ela está com mastite clínica. Então, ele pode estar nessa situação aqui, onde ele consegue detectar mastite clínica, ou ele pode estar nessa situação aqui, ó, onde essas vaquinhas rosinhas quer dizer que as vacas estão com mastite subclínica, ou seja, é uma mastite que a gente não consegue ver, tá? Então, muitas vezes o produtor reclama, e na verdade ele está nessa situação aqui, e não nessa daqui, certo? Por isso tem que se tomar cuidado com a produção higiênica do leite, tá? Ou seja, a obtenção higiênica do leite, tá? Essa obtenção higiênica do leite, dessa forma aqui, controlando essa mastite, a gente pode sim estar aí com uma tecnologia para o controle da mastite. Outra tecnologia que a gente pode utilizar é o uso de pedilúvios e rodolúvios, certo? Porque muitas vezes os caminhões, principalmente os tanques que entram, os caminhões de refrigeração que entram na propriedade, eles vêm com contaminantes de fora. Então é bom sempre estar aí tomando cuidado com rodolúvios e principalmente com pedilúvios também, tanto dos animais como dos manejadores, né, ou dos humanos. Outra tecnologia muito importante é você obter um cronograma para a ordenha, tá? E esse cronograma deve ser seguido sempre. Então, primeiro, preparação da linha de ordenha. Por quê? Porque a gente pode classificar as vacas com vacas sem mastite, seriam as primeiras a serem ordenhadas, tá? Depois, as vacas com mastite subclínica, tá? E, por último, as vacas com mastite clínica, certo? Para que não haja contaminação das vacas sadias, certo? Então, prepara a linha de ordenha para poder começar a ordenha. Depois, a gente vai conter as vacas e efetuar a lavagem dos tetos, certo? Então, como é que se faz essa lavagem dos tetos? Não se faz a lavagem do úbere, porque toda a sujeira que tiver aqui em cima desce para os tetos.
a gente vai fazer a lavagem dos tetos, tá? Um por um separadamente. Depois a gente vai fazer higiene e desinfecção das mãos, principalmente do ordenhador, tá, gente? Então, utilizar luvas, se possível, e sempre tá aí com a lavagem das mãos e desinfecção das mãos bem feita. Logo após, vamos seguir com o pré-dipping, tá? Que é uma substância, tá? Clorada ou glicerinada que a gente utiliza para estar fazendo aí a lavagem dos tetos com um copo, no caso esse copo aqui é sem retorno, tá? Então a gente espreme essa solução, a solução vem para esse copinho aqui e a gente mergulha ele em cada um dos tetos, certo? Logo após é feita a gente enxuga essa solução aqui com papel toalha, tá? Depois a gente faz o teste da caneca de fundo preto, tá? Que são os primeiros jatinhos, onde a gente vai e coloca os primeiros jatinhos para ver se a gente consegue observar a mastite clínica. E por último, o esvaziamento total do úbere, tá, gente? Muito importante o esvaziamento completo, total do úbere, para que não haja nenhum tipo de leite residual nos tetos e que possa ser contaminado com mastite, tá? Então, como eu falei antes, o leite ele é um ótimo agente contaminante, tá? Porque os agentes patogênicos eles preferem penetrar nos tetos e estarem ali se alimentando do leite, que é um alimento muito nutritivo para eles, tá? Então, quanto melhor for feito essa limpeza e a prevenção da mastite, melhor. Logo após o esvaziamento total do úbere, pode ser também com bezerra em pé, logo após a ordenha, tá? É feito o pós-dipping, certo? E o pós-dipping é justamente uma solução de iodo, tá? Que é colocada após a ordenha nos 4 tetos e deixa essa solução lá para a próxima ordenha, certo? Porque esse canal do teto ele tem que fechar após a ordenha, porque na hora da ordenha ele permanece aberto, tá? E ele precisa fechar. E para isso, além da aplicação de iodo, é recomendado que a vaca esteja, ou os animais fiquem em pé, até pelo menos durante meia hora ou 2 horas após a ordenha, que é para fechar o canal do teto. E como é que se faz isso? Coloca a comida no coxo para esse animal estar se alimentando. Isso vai evitar com que ele deite no chão e contamine os tetos, tá? Certo, e quais são os fatores essenciais para produzir leite e para obter produtividade? São vários, né, gente? Então, a gente tem a tecnologia aí, em relação à genética, em relação aos fatores ambientais. Quando eu digo ambiente, não é só a temperatura, precipitação, não. O manejo, certo? A alimentação, isso tudo são fatores ambientais. Lembra lá, fenótipo igual a genótipo mais ambiente, tá? E principalmente o conhecimento e a inovação, né, gente? Que é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho da raça. É imprescindível que você escolha a raça do animal, que além de ser adaptado, tá, às condições edafoclimáticas, ele atenda todos os requisitos para uma maior produtividade leiteira. Então, primeiro, o animal ele deve ser adaptado, ou seja, ele deve ter uma ótima adaptabilidade às condições edafoclimáticas da sua região. Não interessa se for semiárido, se for zona da mata, não interessa, tá? Contanto que ele tenha aí uma boa adaptabilidade, certo? Então, a raça ela deve ser escolhida principalmente em relação a esse fator aqui. Depois vem a rusticidade, né, gente? Essa vaca ela tem que ser rústica, tá? Além disso, ela deve ter uma ótima prolificidade, para que as progênios ou os progenitores dela venham a produzir tanto ou mais do que ela, certo? Porque a vaca ela tem um tempo útil, certo, para a produção de leite. Depois da 7ª, 10ª lactação, aí ela já começa a declinar a produtividade de leite, tá? E ela deve ser substituída. Então, essas progênies, as primíparas, né, elas devem produzir um leite de boa qualidade e boa produção leiteira, em quantidade. Além disso, deve ter uma boa produtividade, né, claro,
uma boa habilidade materna é muito importante, porque quanto mais dócil esse animal for, melhor é a comunicação que a gente tem com ele, melhor será o manejo e, consequentemente, mais leite ela vai produzir, tá? Claro, um temperamento dócil também é muito importante, tá? Em Alagoas, já é referência nacional a raça 7/8 Girolando, tá? Que já foi melhorada, essa raça Girolando, e hoje o produtor está aí no 7/8, produzindo uma boa quantidade de leite. Então ele produz aí cerca de 13.000 quilos de leite por dia através de melhoramento genético. E hoje, inclusive, ele está exportando esse material genético. Certo, gente. E os tipos de leite e produção de laticínios no Brasil? Bom, nós temos 3 tipos de leite segundo a instrução normativa número 62, tá? Essa instrução normativa é de 2011, certo? Então, nós temos aí essa instrução normativa que ela rege os tipos de leite que a gente produz. Então, a gente tem o tipo de leite tipo A, tá? A gente tem o tipo de leite tipo B e a gente tem o tipo de leite C, certo? Então, qual é a diferença entre esses 3 tipos de leite? O leite tipo A, ele é um leite melhorado. Como assim? É um leite onde eu tenho uma boa contagem de células somáticas. Certo? Então, eu tenho um baixo número de células somáticas. Por quê? Porque esse leite é um leite que, assim que ele é obtido, ele vai para a refrigeração. Ele sofre uma termização, que é um aquecimento leve, e após isso uma refrigeração. Então ele vai direto para o tanque de refrigeração. E a partir daí ele vai já para a indústria de laticínio, certo? Então é um leite que tem pouca contaminação. Já o leite tipo B, o leite tipo A é feito através da ordenha mecânica. O leite tipo B pode ser tanto ordenha mecânica como ordenha manual, mas ele já tem uma contagem de células somáticas um pouco maior. E nesse caso aqui, o leite sofre uma refrigeração, tá? Só sofre refrigeração e logo após ele é mandado para a propriedade. Às vezes, no leite tipo A é feito também a pasteurização, então o leite já é pasteurizado, tá? Já vai pasteurizado para a indústria de laticínios. Por isso que ele tem uma contagem maior de células somáticas. E o leite tipo C? O leite tipo C, ele é um leite que tem uma contaminação um pouco maior do que os outros dois, tá? Então, é um leite que geralmente é feito a ordenha manual, mas pode ser mecanizado também, só que um mecanizado mais simples, né? E esse leite, após a ordenha, ele é mandado até 2 horas após a ordenha, ele é enviado para um refrigerador comunitário. Então, existe um tanque comunitário, tá, para a refrigeração do leite, onde esse tanque ele comporta vários tipos de leite de vários pequenos produtores, principalmente pequenos produtores, tá? Então, as associações de leite, que são associações de um bocado de pequenos produtores de leite, eles têm acesso a esse tanque comunitário, certo? Então, existem esses 3 tipos de leite aqui. Em relação à produção brasileira de lácteos, bom, nós temos aqui uns exemplos, tá? Leite pasteurizado, leite longa-vida, leite em pó e queijos. Bom, em relação ao leite pasteurizado, nós tínhamos em 95 uma produção de 2.700 quilos de leite. Em 2005, nós tivemos uma produção de 1.326 quilos. Já o leite longa-vida, nós tínhamos uma produção de 1.200 e passou para 4.700. Então, o que aconteceu, gente, nessa época aqui? Quem sabe me dizer? Então, nessa época aqui, de 95 para 2005, foi dada a preferência ao leite longa-vida. Então, a gente parou de produzir mais o leite pasteurizado, tá? E passou a produzir o leite longa-vida,
certo? Esse leite longa-vida é o leite de prateleira que a gente costuma comprar nos supermercados, que é aquele que vem a marca Tetra Pak, por exemplo, tá? Então a gente passou a exigir qualidade, tá, gente? É muito importante. Então a gente passou a exigir qualidade de produção, tá? Em relação ao leite em pó também, ó, dobrou a quantidade, certo? E o de queijos também. Inclusive, hoje existe no Brasil vários tipos de queijo. Existe queijo tipo Minas, mussarela, tipo coalho. São vários, tá? Os tipos de leite produzidos no Brasil. Então, gente, por isso, a gente precisa aumentar ainda mais a produtividade, tá? Sempre mantendo a qualidade da produção, certo? Ó, nós temos uma tabela aqui. Produtos e ano base, 2012 2013. Então, a gente tem aqui o leites UHT e cremes fluidos, leite em pó e condensado, iogurte e leiteiros, soro de leite, manteiga, queijos e requeijão, tá? Ano 2012 e ano 2013 em quilos. Então, o que é que a gente observa? Aqui o leite em pó já deu uma boa aumentada aqui, ó. Isso aqui, gente, não se assusta, tá? 2013, o primeiro trimestre de 2013. Então, janeiro, fevereiro e março, certo? Os primeiros 3 meses de 2013. Em relação a 2012, nós tivemos uma boa produtividade. E continua a aumentar essa produção, né? A gente não tem ainda, agora no final do ano, esses resultados, mas a gente está conseguindo aumentar aí, principalmente o leite em pó, porque é fácil para exportação, ou seja, o nível de exportação, nossa quantidade de exportação está melhorando, tá? Mas precisa melhorar ainda mais, certo? Então, gente, um cuidado que deve se ter é em relação ao leite ordenhado. Isso é um tipo de tecnologia de produção, tá? Então, logo após a ordenha, é realizar a filtração do leite. Pode ser feito através daqueles filtros tipo Ultrax. Logo após, é possível fazer a termização, tá? Que é uma leve aquecida nesse leite. E o arrefecimento, que é a refrigeração desse leite de 0 a 4 graus Celsius, certo? Após isso aqui, ou você manda para a indústria de laticínios, tá? Ou então, se você tiver a sua própria fábrica na sua fazenda, você faz a desnatação, por exemplo, para a obtenção da manteiga, certo? Uma normalização do teor de gordura, e aí você vai decidir se o leite ele é gordo, meio gordo, ou magro, que é o integral, semidesnatado ou desnatado, tá? E nós temos os tipos de pasteurização também que podem ser feitos. Existe o HTST, que é High Temperature Short Time, certo? Que são altas temperaturas em um pequeno espaço de tempo. LTLT, que é Low Temperature Long Time, ou seja, baixas temperaturas durante um longo período de tempo do aquecimento desse leite. Ou o HT, que é o que mais a gente conhece, que tem nas caixinhas Tetra Pak, né? Que é Ultra High Temperature, ou seja, uma temperatura extremamente alta, onde permanece um pouquíssimo tempo de aquecimento para não perder as propriedades do leite, tá? Então, por exemplo, ela passa de ser aquecida a uma temperatura de 130 graus durante 2 a 4 segundos. Claro, com resfriamento rápido em embalagem asséptica, logo após a pasteurização, tá? E se você for fazer iogurte, outros tipos de derivados do leite, devem-se tomar outros cuidados, como a adição de, por exemplo, no leite fermentado, adicionar uns ácidos, né, para a fermentação do leite, específicos, bactérias específicas, tá, para a produção de iogurte, por exemplo. Umas bactérias específicas para a coagulação do leite, tá? Enfim, se forem fazer outros tipos de derivados de leite, deve-se tomar outros tipos de cuidado também, certo? Outro tipo de tecnologia é a conservação de alimentos em períodos de escassez, principalmente para o semiárido. Como a gente pode fazer isso? Através da utilização da palma forrageira, tá? Por exemplo, que
a produtividade em Alagoas é muito boa. E existem duas espécies que são muito utilizadas, que é a Puntia ficus indica, que é a palma gigante, tá, ou arredonda, ou a Anapalia cochenilífera, que é a palma miúda, que essa aqui é a mais utilizada por poder colocar ela no adensamento maior, certo? Que são as produções superadensadas. Então, outro tipo é a utilização de pastagens melhoradas. Então, nós temos aí, por exemplo, Pânico Máximo, Braquiária brisanta, que já foram melhorados. Nós temos cultivares hoje melhoradas e adaptadas para a região agreste. Ou sem cruciliares, né? Que é ai, gente, fugiu agora. Capim-búfalo, certo? Que ele é muito utilizado para regiões áridas porque ele é bem adaptado. Ou até mesmo fazer um consórcio, né, de pastagens, enfim. Existem N tecnologias também para conservação, né? Então vamos ver aqui um exemplo da palma. Desempenho de vacas da raça holandesa alimentadas com palma forrageira e ou silagem de milho. Então eu tenho aqui consumo de matéria seca, produção de leite em quilos por dia, gordura do leite e variação de peso vivo. Então o que a gente observa aqui? Que com a silagem, a produção de leite ela é considerada melhor, certo? Mas foi nesse experimento de Santana e colaboradores. Mas hoje, gente, foi um experimento de 72. Hoje nós temos aí experimentos muito bons com palma que estão dando certo, tá? Qual é o problema da palma? É que ela tem 87% de água na sua estrutura, ou mais, chega até 98%, tá, gente? Então, é muita água. E a água é de extrema importância para regiões áridas e semiáridas, concordam? Só que se você ofertar somente a palma, você vai causar um problema de diarreias não patogênicas no seu animal. Então é importante aí estar utilizando a palma com outro volumoso, tá? Por exemplo, uma silagem ou, enfim, um feno ou um capim, qualquer outro tipo de volumoso, tá? Então, só a utilização da silagem aqui já deu bons resultados na produção de leite. Quando a gente juntou a palma com a silagem, ó, não foi muito legal não, mas justamente por conta do volumoso, tá, gente, que foi utilizado. Enfim, isso aí vai variar, tá? Vai variar de região para região, de produtor para produtor. Não é a coisa que eu chegue para vocês e diga, utiliza a silagem. Não, tá, gente? Vocês é que sabem aí, vai depender em relação ao custo, a receita que o produtor tem, tá? Enfim, vários outros fatores. Outros tipos de conservação de volumosos. Existe o silo tipo cincho, tá? Que está sendo muito utilizado hoje no Nordeste, porque ele não dá tanto trabalho assim, é muito simples, é fácil de fazer e você contém aí um material de muito boa qualidade. Existem N tipos, né, gente? Existe tratamento de tratamento químico, certo? De resíduos agrícolas, existe feno, existem vários outros tipos de silagem, enfim, são N opções. Agora, existe uma prensa manual de madeira que eu fui estagiária da Embrapa Tabuleiros Costeiros na minha graduação, e essa prensa é muito legal, foi um resultado de um projeto de pesquisa junto com o pesquisador Dr. Naldo Souza, tá? E se vocês quiserem aí o manual dela para ver como é que faz, essa estrutura aqui é bem simples, é de madeira com pneu, tá, gente? Bem simples mesmo. E não é caro, é um material que vai ficar aí por um bom tempo na sua propriedade. Se vocês quiserem, podem estar mandando aí e-mail para mim que eu estarei respondendo a vocês, tá? Enfim, gente, nós vimos que a genética é muito importante, principalmente a raça e a espécie do animal, tá? Só que a produção de leite também varia em relação à idade desse animal, ou seja, se ela for uma primípara, vai produzir um leite de melhor qualidade do que se ela for uma multípara que já está, sei lá, na 7ª lactação, por exemplo, tá? O período de lactação vai influenciar na qualidade do leite, principalmente no teor de gordura, tá, gente? E existem inúmeros outros fatores, como o ambiente, e a gente pode envolver dentro do ambiente o manejo do criador,
a alimentação desse animal, tá? Então, ele está sendo fornecido mais concentrado, menos concentrado, está sendo fornecido para ele mais volumoso. E principalmente a higiene, gente, higiene e bem-estar animal. Porque se você estressar um animal, esse animal vai parar de produzir leite, tá? Para a estimulação da ocitocina, é na hora, imediato. Se você interfere na produção de ocitocina, você vai interferir na produção de leite, tá? Então, muito cuidado com o bem-estar animal, higiene da produção para ter um produto de qualidade, alimentação e manejo também. Além disso, gente, cuidados com a matéria-prima, tá? Então, realizar uma pasteurização, maternização, um arrefecimento, principalmente uma embalagem asséptica, porque não adianta você fazer tudo isso e chega na hora, no final da embalagem, essa embalagem não ser asséptica, tá, gente? Faz tudo direitinho que vai dar certo. E principalmente, gente, conhecimento sobre o assunto, inovar a tecnologia de produção e investimento. Claro, o investimento não deve ser altíssimo, né? Mas deve-se investir. Por exemplo, nós temos aqui uma figura de uma ordenhadeira manual, isso é um kit fornecido pela Embrapa, tá? Onde a gente tem aqui os cuidados mínimos, que é um galão, um banquinho, tá? Para que você não pegue no banco, porque se você vai fazer uma ordenha manual, tocar no banco e tocar no teto, pode ser uma fonte de contaminação. Então, esse banquinho deve ser amarrado na cintura, tá? Aqui um balde para fazer a limpeza com a mangueirinha dos tetos, certo? Uma caneca de fundo preto, enfim. Tudo tá aqui, isso é um kit básico de ordenha manual, tá? Você colocar isso num tanque de refrigeração o mais rápido possível para que esse leite não seja uma fonte de contaminação para patógenos, tá? Para agentes patogênicos. A alimentação, tomar muito cuidado com a alimentação. Enfim, são N os fatores. Você fazendo isso tudo direitinho, com certeza você vai conseguir uma boa produção de leite, tá? Então, gente, como considerações finais, nós vimos que o nível de produção leiteira no Brasil ainda é baixo, precisa melhorar, tanto no Nordeste como Alagoas e outros locais também do Brasil, tá? Obter sempre uma ordem higiênica, certo? Para melhorar a produção, aumentar a produção e a exportação de laticínios, principalmente focar na exportação, tá, gente? Para que a gente possa estar melhorando aí a qualidade do leite. E aí eu pergunto, existe uma receita de bolo? Não, né? Infelizmente eu não posso chegar aqui e dizer para você, coloca essa alimentação aqui, usa essa raça aqui, nesse lugar aqui, que você vai ter tanto de produção de leite por dia. Infelizmente não é assim, tá? Cada produtor tem a sua receita econômica para poder gastar. Cada produtor tem uma região que é diferente, uma fazenda localizada na região que é diferente da do outro produtor. As espécies animais também são adaptadas para diferentes regiões, a alimentação, enfim, gente, tudo é um sistema muito complexo, tá? E com a ajuda de um profissional é que vocês vão poder ter um auxílio aí, a informações para poder estar melhorando a produtividade, tá? Então, o que a gente precisa melhorar? Produzir um leite com qualidade, principalmente para a exportação dessa matéria-prima. Certo? Então, tentar produzir leite em mais quantidade e numa qualidade melhor, tá bom? Então, por hoje era só. Agradeço aí vocês estarem acompanhando os meus vídeos. Breve eu estarei publicando mais vídeos. Então, o pessoal tem pedido muito sobre estatística experimental. Muito obrigada pelos comentários, por vocês estarem gostando, pelos e-mails que eu tenho recebido, me parabenizando. Eu que agradeço a vocês por estarem sempre assistindo as minhas videoaulas e estarem me acompanhando. Então dá um curtir aí nos meus vídeos, me segue, assina o meu canal que estarei sempre colocando mais novidades para vocês, quanto de novidade eu puder colocar, tá? Muito obrigada a todos e bons estudos!